Todo jogador, não importa qual seja, um dia será o jogador favorito de alguém. E é essa a magia que nós temos no mundo do futebol, né? Todo jogador sempre será um jogador favorito de alguma pessoa, de algum ser humano. Mais ou menos igual acontece com o Pokémon, né? Todo Pokémon é sempre o Pokémon favorito de alguém. Fala comigo, rapaziada, Johnny Ball na área, o seu canal especializado em futebol internacional, feito por quem, assim como você, também é apaixonado por futebol internacional. Meu nome é Johnny Barbabella e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês, rapaziada, a minha seleção dos meus jogadores favoritos contra a minha seleção dos melhores jogadores que eu já vi, né? Os melhores jogadores da história que eu já vi. Então, sem demora, rapaziada, vamos começar aí pela seleção dos meus jogadores favoritos, né? Porque no gol eu tinha dúvida entre dois jogadores assim que se destacaram na posição pra mim, que são São Marcos e Casillas, né? Eu fiquei apaixonado pelo Marcos na Copa de 2002 e pelo Casillas no tempo em que eu acompanhava o Real Madrid, ainda muito criancinha. Mas pelo fato do Casillas me querer fazer jogar como goleiro, né? Eu vou colocar o Casillas como goleiro dessa minha seleção. A lateral direita pra mim é um dos... A lateral direita pra mim é uma das posições mais sensíveis, né, dessa minha seleção, porque as minhas três opções são Kimmich, né, que eu gostei mais dele como meia do que como lateral, Bellerin, que foi um dos meus laterais favoritos na época do Arsenal, e Pavard, que me surpreendeu na Copa do Mundo. E eu vou colocar Pavard porque ele, além de jogar muita bola em 2018, fazer o gol mais bonito na Copa, né, eu sempre fui um defensor do futebol dele, né, ele que faz bem o feijão com arroz, nunca compromete o sistema do seu time, né? Um jogador realmente muito útil e atua em todas as posições da defesa. Então, Benjamin Pavard é o meu lateral direito, que eu mais gosto. No centro da zaga, né, rapaziada, não tem como, eu vou colocar o William Saliba, que é o meu zagueiro favorito da história do Arsenal, né? O que esse moleque joga, o que esse moleque engrandeceu o Arsenal, né, não tá escrito. Então Saliba é o meu zagueiro e a dupla de zaga dele não pode ser outra a não ser o Paulo Maldini, né, que é assim, o melhor zagueiro do mundo, né, uma das referências que eu tive na minha vivência do futebol, né. Quando o Rivaldo transferiu pro Milan, né, o Maldini ainda era o capitão, jogava bola lá, inclusive jogou na lateral esquerda quando o Stan chegou no Milan também. Né? E assim, ele sempre dominou bem qualquer uma das posições, o cara era classudo pra caramba. Então aí o Maldini, meu zagueiro, um dos meus zagueiros favoritos, compõe a dupla de zaga com Saliba. Na lateral esquerda a gente tem outro zagueiro francês, né? Eu gosto muito dos laterais que eu não apoio, então isso explica aí as minhas escolhas, né? Eu tô falando do Lucas Hernandes, zagueiro que foi campeão do mundo pela França em 2018 e também é um dos melhores defensores do Bayern, né? O meu sonho sempre foi contar com o Lucas Hernandes no Arsenal. Assim, infelizmente também porque eu gosto do Bayern, ele acabou indo pro Bayern, né, e o resto foi história, né, um excelente defensor. Ele não saiu do Bayern muito bem não, mas, né, ele conseguiu tocar o meu coração e a minha mente, sim, de uma forma inimaginável. Lá ele, né, rapaziada. Nós temos agora três meias, que são, mas na convenção eu vou deixar o Goretzka, né, que é um jogador que eu me espelho muito, não só pelo que ele faz dentro de campo, mas também pelos valores que ele demonstra esse campo, né? É um jogador muito ativista e que tem uma ideologia que eu me identifico bastante. Além disso, né, rapaziada, há muito tempo, lá em 2014, 15, eu tinha começado uma carreira com o Schalke e a dupla de volantes dele era Goretzka e Gais. O Goretzka começou a jogar pra caramba, né? E isso aí começou a despertar a minha paixão pelo futebol do Goretzka, né? E, poxa, eu senti muito quando ele foi cortado da seleção alemã que disputou as Olimpíadas de 2016, né? Porque pra mim ele ia explodir pro mundo lá, infelizmente ele explodiu em outro momento. Agora temos dois meias, né? Vou colocar dois oitos, mais ou menos. Um é Cesc Fábregas, né? Assim, simplesmente o maior jogador do Arsenal depois do Henry. Não preciso explicar muito, eu sou torcedor do Arsenal. O outro é Jack Wilshere. E também por ser torcedor do Arsenal, né, eu tinha muita expectativa com esse jogador, eu acho ele muito bom com controle de bola, né, além de ser aí uma promessa da própria base, né, do Arsenal, que me fez criar muita expectativa e gostar muito desse jogador.
né, o fato dele amar o Arsenal de verdade, assim como eu amo, me fez com que eu me identificasse com o Jack Wilshere, né, e ele se tornasse um dos jogadores mais prestigiados por mim na história do Arsenal. Finalmente aí chegamos aos nossos 3 atacantes, né, e né, eu vou falar pra vocês, tem 2 atacantes do Arsenal, um é o Henry, né, não tem muito o que falar sobre ele, e o outro é o Bukayo Saka, né, que é aí o maior símbolo do retorno desse Arsenal do Arteta, né. Se o Arsenal do Arteta, quando o Arsenal do Arteta clicou e me engrenou, né, o maior nome desse time era com toda certeza o Bukayo Saka. Então eu agradeço demais o que o Saka vem fazendo pelo Arsenal, e ele naturalmente virou um dos meus jogadores. E agora, no comando do meu ataque, né, tem o jogador que simplesmente me fez gostar de futebol, né, foi o meu primeiro ídolo do futebol. Eu tô falando dele, Ronaldo Fenômeno, né, que foi a primeira vez que eu vi futebol. Foi na Copa do Mundo de 2002, né, e eu fiquei apaixonado com o Ronaldo, o poder decisivo dele, poder criativo, arrancada, explosão, tudo que ele proporcionou na Copa do Mundo foi, assim, uma maravilha para os meus olhos, e eu sou eternamente grato pelo Ronaldo por ter me feito apaixonado pelo futebol. Rapaziada, essa foi a minha seleção dos jogadores que eu mais gosto na história, né, uma seleção pouco convencional, né, obviamente. Eu não quis ser clubista no sentido de, eu vou botar os melhores jogadores que eu gosto, não, eu quis montar uma seleção dos jogadores que eu gosto de verdade, pelos inúmeros motivos que vocês viram atrás, e agora eu trago para vocês a seleção dos melhores jogadores que eu já vi, né? Então, assim, a seleção, os 11 melhores da história para mim. E eu não vou colocar ninguém na história que eu não tenha visto jogar, rapaziada. Então Pelé, Maradona, Beckenbauer, né? Esses caras aí, infelizmente, não vão estar na minha seleção. O que eu acho que faz algum sentido, né? Então a gente começa no gol, né? O goleiro que revolucionou a posição, não tem muito o que falar, né? É Manuel Neuer, né? Hoje, o que os goleiros fazem com o pé é devido ao que ele fez no início, né? Então, Manuel Neuer aí é o goleiro dessa minha seleção. Na lateral direita é um jogador pouco convencional, mas é o lateral que eu mais gostava na minha época de mais jovem, que é o Maicon, que foi jogador do Cruzeiro, Inter de Milão, Manchester City, né? Ele pra mim era um dos laterais mais completos, de muita força e muita chegada na linha de fundo, né? Que na época aí que eu gostava muito dele, e era o cara que fazia isso com maestria. A minha dupla de zaga, mais uma vez, tem o Maldini, né? Que é o maior zagueiro que eu já vi na história, e Sérgio Ramos também, o zagueiro mais decisivo que eu já pude presenciar, né? O que o Sérgio Ramos tem de culhão, rapaziada, eu vou contar pra vocês, viu? O cara é muito fera nisso que ele faz, um jogador realmente muito decisivo, e esse fator decisivo dele é que despertou os olhares e brilhou olhares, né, de todas as pessoas do mundo, né? Acho que dificilmente o Sérgio Ramos está fora da seleção de alguém. Então temos Neuer, Maicon, Sérgio Ramos e Maldini, né? Na nossa lateral esquerda não poderia ser outro jogador, a não ser o Marcelo, né? Ele é o maior jogador, ele é o maior lateral esquerdo da história do Real Madrid, né? Então pra mim, além da técnica, a aura que ele tem jogando, né? A classe que ele tem jogando, né? É também um dos maiores jogadores, um dos maiores laterais esquerdos do mundo, se não o maior. Jogando pro meu meio campo, e eu não vou fazer aquela de vou jogar com o Zidane aqui de primeiro volante, essas coisas não, rapaziada. Eu vou jogar com um time sério, equilibrado, né? O meu volante de contenção vai ser Patrick Vieira, né? Capitão do Arsenal Invincibles, né? Depois teve belas passagens por Juventus e também pela Inter de Milão. Patrick Vieira é um dos melhores volantes que eu já vi em atuação no futebol. Junto dele no meio campo nós temos o mago espanhol, né? Não é surpresa pra ninguém. Andrés Iniesta pra mim foi o cara que revolucionou o controle de bola na posição, né? Dribles curtos, passes mágicos, passes curtos, dribles em pequenos espaços. Esse cara sabia fazer de tudo, né? Além de passes muito precisos, né? Então o Iniesta pra mim tá na minha seleção de melhores que eu já vi jogar. Junto dele no meio campo é óbvio que tá o Zinedine Zidane, que é o cara mais maestro, mais classudo que eu já vi jogar. Rapaziada, o que o Zidane jogou foi barbaridade. E eu lembro de um lance muito específico dele que eu fiquei horrorizado, né? Um lance assim, que nem aparece em vídeo nenhum de skills do Zidane.
era um jogo do Real Madrid contra o Racing Santander, né? O jogo tava, acho que era 1-1, e acho que o Roberto Carlos tocou a bola pro Zidane na entrada da área, perto da meia-lua, e o Zidane chuta, só que ele fura a bola sobra no pé do Ronaldo, e o Ronaldo vai lá e faz o gol de 2-1. Só que quando o Zidane chuta, ele dá um chute meio de qualquer jeito, sabe? Então, não era que ele furou essa bola, ele tinha simplesmente inventado um corta-luz fingindo que ia chutar, né? E eu achei isso aqui magnífico, cara. Assim, quando eu vi isso no ao vivo, eu falei, nossa senhora, não é possível que isso tá acontecendo, cara, que gênio, mano. E, né, o resto é história pro Zidane, realmente um dos melhores do mundo. E o meu trio de ataque não tem como colocar esses dois jogadores de fora. Na esquerda vai ser Cristiano Ronaldo, né? O cara vai bater 1000 gols daqui a pouco. Não tem como achar esse cara ruim de bola, gente. O Robozão aí tá on fire e vai ser sempre um dos melhores do mundo. E na direita tem o melhor da história, na minha opinião, né? Que é Lionel Messi. Ele dispensa comentários e argumentos, né? Messi, Cristiano Ronaldo. E no ataque, Ronaldo Fenômeno, né? Pra mim, mais uma vez, o cara que me ensinou a gostar de futebol. Né, e com toda certeza um dos maiores artilheiros em Copa do Mundo, campeão 2 vezes de Copa do Mundo, né? Assim, realmente o melhor jogador que eu já vi com a camisa da seleção brasileira, né? O Ronaldo não poderia ficar de fora dessa lista dos melhores jogadores que eu já vi na história. Rapaziada, eu vou fazer uma pergunta aqui, é óbvio que por favor deixa a resposta. Qual dessas duas seleções, as seleções dos meus jogadores favoritos, ou as seleções dos melhores que eu já vi na história, qual dessas seleções você acha que ganharia um jogo em confronto direto? Não, por que eu fiz essa pergunta, né, rapaziada? Tá meio óbvio, né? Vamos deixar a seleção aqui de lado. Então, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir pra você deixar o seu like aqui ou aqui, eu realmente não sei onde é que fica até hoje. Comenta aí qual a seleção dos seus jogadores favoritos, qual a seleção dos melhores jogadores que você já viu, né? E continue engajando aí esse projeto e apoiando aí esse meu projeto e esse nosso canal. Fechou, rapaziada? Um beijo no próximo vídeo e até a próxima!